Passo a palavra agora ao Guilherme Fiuza. Você queria fazer uma observação, né, Fiuza, em relação ao comentário anterior aqui do Ricardo Salles, é isso, Fiuza? Não é só sobre o comentário do Salles, é sobre uma questão que nós todos estamos trazendo aqui, que é um truque, que é uma montagem de uma armadilha para censura, né? Então, quando comentávamos a questão das fake news, vem CPI de fake news, vem o TSE com aquelas milícias checadoras a tiracolo para calar pessoas. O que eu estava tentando mostrar era o seguinte: o grande trunfo deste cerco é a caricatura. Essa ideia dos rótulos, a direita, o conservador, isso aí é o que enche barriga dos demagogos todos hoje. E eu fiz a ressalva sobre aqui os integrantes da bancada, né? Vários se colocam ou são estudiosos do assunto ou usam, né, essa dualidade, e cada um na sua. Eu só quis mostrar que o meu comentário, né, tinha aí uma espécie de independência, porque, de fato, eu não me sirvo desses rótulos. Eu acho que muitos se servem legitimamente, se inscrevem, não tem problema nenhum. Então, eu fiz essa distinção e o Ricardo Salles disse que ele é uma pessoa que se posiciona. E eu tenho certeza, eu cordialmente estou falando aqui, eu tenho certeza que o ex-ministro falou por bem. Mas eu acho que cabe esclarecer que aqui, nessa bancada, todos se posicionam. Porque esse tipo de mal-entendido, às vezes, se propaga, né? Então está num lugar... Como a Cristina Grêmio estava falando há pouco sobre o Sérgio Moro. Então, ele está se aninhando aí numa situação que é meio do muro, não sei o quê. Aí eu acho que é importante a gente fazer este balizamento, porque não tem muro aqui nos Pingos nos Is. Pingos nos Is é um líder de audiência, porque ninguém é mais valente do que ninguém, mas porque nós temos a responsabilidade de expor os nossos pontos. Então, nós nos posicionamos absolutamente sobre os valores reais. Por exemplo, falávamos do Sérgio Moro. Eu lembro bem que assim que o Sérgio Moro armou aquele teatro de traição, eu não sei, eu não sou o dono da verdade, mas me pareceu um teatro de traição, calculado. E eu me posicionei nesse sentido. Digamos, eu corri esse risco, porque o Sérgio Moro é um emblema nacional. Eu também não quero ser o adivinhão, o gato-mestre, não. Eu só fiquei ultrajado com aquilo, assumi a minha responsabilidade e me posicionei. Falei, isto é um ato que não é confiável. E me posiciono, Salles, você é um político. Então, para você ser de direita, você está no seu elemento, você está no seu habitat, você é aliado do presidente Bolsonaro. Eu sou um escritor, eu sou um artista. Então, tem um preço olhar para o presidente Bolsonaro, para esse governo, sem preconceito, assinalar virtudes, onde existe, evidentemente, uma patrulha querendo estigmatizar qualquer um que não tenha preconceitos contra o Bolsonaro. Então, eu me posiciono muito. É só isso que eu quero dizer. Eu tenho certeza que você não pretendeu dizer o contrário, mas é porque, para a nossa audiência, né, do jeito que a gente está, no fronte que a gente está, infelizmente a palavra é essa, é muito importante que as pessoas não percam a confiança de que aqui todos nos posicionamos, inclusive você. E, para completar, o nosso posicionamento, por exemplo, em relação à questão das vacinas, é algo muito delicado, muito sensível, que nós não desejamos, nós não ficamos confortáveis. Eu fui aquele que trouxe a possibilidade da causalidade, que foi depois comprovada, da morte do jovem Bruno Graff pela vacina. Isso é um posicionamento dificílimo, quando você tem um lobby violento tentando dissuadir, tentando estigmatizar. Então, esse posicionamento, ele se dá, e aí eu volto à questão que eu sempre trago, e não é para perseguir. A Ana Paula, por exemplo, é uma estudiosa das doutrinas conservadoras, e onde eu vejo sentido, vejo mérito. Só estou querendo dizer que nos rótulos existe o espaço para os malandros. Por exemplo, no grupo político de vocês,
do Bolsonaro, etc., já teve muito direita que virou direitalha, não teve? Porque é a direita que é o salvo-conduto, que você confia porque é de direita. Aí trai, aí vaza, aí atrapalha. Tem até alguns aí que dizem que estão atrapalhando, não sei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mais seguro, no meu entender, especialmente em relação a esse cerco de fake news, etc., é você afirmar os valores que são absolutos. Liberdade, honestidade, contra a corrupção, espírito público, meritocracia. Nada disso precisa digamos, de uma veste, né? de um crachá. Agora, o lado depreciativo é dirigido eventualmente aos malandros, que surfam nessa, que era o Bolsonaro, e que Bolsonaro é direita, e daqui a pouco está na centro-esquerda, daqui a pouco está na esquerda, ele está surfando em rótulos, né? E aqui há, sim, um posicionamento sempre até o fim, né? Não por ninguém tem um espírito quixotesco aqui, mas a gente percebe o que aconteceu com a imprensa, e essa bancada é um lugar onde a gente exerce, com todos os riscos, a nossa responsabilidade, nos posicionando sinceramente sobre os temas que aparecem. Diga, Salles. Olha, primeiro aqui deixar o esclarecimento. Eu sou fã do Fiuza aqui, não quis dizer que ele não se posiciona, não. Pelo contrário, é que eu acho que faz parte da discussão política você marcar a linha divisória. É claro que os valores absolutos, como meritocracia, como liberdade individual, como apoio ao empreendedorismo, garantias, enfim, tudo, eles devem estar, inclusive, acima da própria discussão direita e esquerda, ou liberais intervencionistas, ou progressistas e conservadores. Acho que os valores absolutos são valores absolutos. E você pode navegar tanto no campo conservador ou progressista, valorizando a liberdade individual, valorizando o mérito, enfim, todos esses valores. Mas acho também que, muitas vezes, isso começou a acontecer nos governos do Fernando Henrique, quando o pessoal, para desqualificar o debate político, dizia: esse negócio de direita e esquerda já acabou. Por quê? Porque ninguém admitia que existia direita, não podia haver direita no Brasil. Você podia ser esquerda, centro-esquerda, extrema-esquerda, qualquer tom. Os 50 tons de esquerda eram possíveis, mas ser de direita era impossível. Porque o pessoal demonizou a palavra direita, como demonizou a palavra liberal e demonizou a palavra conservador. Então, muitas vezes, e foi nesse sentido que eu quis dizer, quando a gente repele os rótulos, eu acho que nós estamos caindo um pouco na armadilha deles. Por quê? Porque o rótulo deles e a defesa está dentro do rótulo. Quando alguém se diz de esquerda, ele quase que ganha uma benevolência do outro lado. Se ele é de esquerda, ele quer o bem, ele quer cuidar do meio ambiente, ele quer cuidar das pessoas, ele não gosta de desigualdade social. Ora, esses não são valores da esquerda, são valores das pessoas que acreditam justamente nesses pontos fundamentais que você citou agora. Mas isso não anula, na minha opinião, e foi nesse sentido que eu quis dizer, a utilidade, digamos assim, muitas vezes, de você ter o rótulo. Longe de mim ter dito que você não se posiciona, muito pelo contrário, é uma das posições que a gente mais admira na direita. A Ana chamou, quer participar do debate também, Ana? Porque vocês querem me jogar nessa fogueira aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Essa é uma discussão que eu tenho com o Fiuza também, fora daqui do programa, conversamos bastante. E o Fiuza sabe do meu posicionamento, eu acho que existem sim esses rótulos, mas da maneira como eles são usados, às vezes eles são usados de maneira irresponsável. Eu acho que o que o brasileiro começa a aprender não é apenas usar os rótulos, né? A direita, a esquerda, mas sim olhar as ações de quem coloca aquele crachá. Não basta só olhar o crachá, tem que olhar as ações de quem está usando aquele crachá, porque como o Salles muito bem colocou, hoje você falar que é progressista, você quer o progresso, imagina, eu não quero viver no passado como conservador, eu quero o progresso. E esse é o marketing feito exatamente em cima dos crachás. Mas, como o Salles também disse, e aqui a gente vive nos Estados Unidos, os republicanos. Então, dentro aí do guarda-chuva dos republicanos, você tem conservadores, você tem liberais, você tem libertários,
você tem até os liberais clássicos, né? Por exemplo, o que eu acho que no Brasil isso não acontece, porque tentavam empurrar que, por exemplo, durante anos nós vimos o PSDB ser o partido que é democrático, que é isso e aquilo, e hoje nós sabemos muito bem que houve aí um teatro das tesouras durante muito tempo com o PT e que o PSDB não passa de uma social-democracia, né, um partido aí de esquerda, sim, com políticas aí, não apenas o crachá, mas políticas de um Estado onipotente, um Estado onipresente, com vários tentáculos em vários setores da sociedade, com menos autonomia para o cidadão e, principalmente, o coletivismo, né? Esse lado aí do Brasil, né, da esquerda, do tal progressismo, é um lado do espectro político-ideológico que gosta do coletivismo. Então, quando existe alguma culpa de algum indivíduo, é sempre a terceirização da culpa, ou é culpa de outros fatores a não ser de ações ali específicas daquela pessoa, né? O empreendedorismo muito trancado, muito enlaçado com o Estado. Então, eu acho que dentro desse conceito aí de esquerda, direita, acho que a gente pode fazer um programa 2 horas de pingos só falando sobre isso. É possível olharmos o crachá, mas não podemos só olhar o crachá, temos que olhar as políticas. Então é o que o Reagan sempre falava, né? A gente não pode ficar defendendo só nomes, a gente tem que defender políticas. E aí quando você abandona o crachá e olha as políticas, você vê que políticas que encabeçam e que colocam como foco as liberdades em várias esferas aí a gente aprende e vê que elas estão atreladas ao espectro da direita ali na linha de ideologia. Fiuza chamou? Quer concluir, Fiuza? Quero agradecer ao Ricardo Salles as palavras gentis e também incluindo a provocação no final, a voz da direita. Ô, Salles, eu quero dizer o seguinte para você. Eu procuro enfrentar, não tem nenhuma arma especialíssima, não, mas eu procuro enfrentar os hipócritas com a minha cara, com a minha carranca, sem crachá. Essa é a maneira que eu prefiro enfrentar os hipócritas. E eu acho que é como eles devem ser enfrentados. Porque toda vez, eu já disse isso, toda vez que você chama o Zuckerberg de esquerdista, ele ganha $1 milhão. Ele vende isso, ele vive isso. E no suposto salvo-conduto da direita, está cheio de pessoas de maus propósitos que surfarão nesse rótulo. Então, vou reiterar, agradecendo mais uma vez o seu respeito, a sua gentileza, dizendo o seguinte: eu quero, com as armas que eu tiver, enfrentar os hipócritas, os demagogos, com a minha simplicidade de homem comum, sem tribo, sem sobrenome, sem nada. Eu acho que é isso que torna um pouco mais difícil o embate para eles, o recurso aos expedientes demagógicos deles. Inclusive, você é um político, sabe disso, como será neste ano crucial de 2022. Todo recurso retórico para perseguição estará baseado nesta ideia de que há um grupo do mal, etc., que é associado à direita, ao conservador e tal, que espalha fake news e que espalha o ódio. Nessa aí eu não vou entrar. Rapidinho, Salles, que eu preciso chamar intervalo na sequência. Olha, rapidinho, é só para contar o seguinte. Quando nós fundamos o Movimento em Direita Brasil em 2006, nós fomos em vários programas de televisão, rádio, etc. E o pessoal falava o seguinte: não, mas esse movimento em direita é no sentido de consertar, né? Não é direita, né? É só para consertar. Eu falo, não, é direita sim. É direita e é para consertar também. Então, às vezes, o rótulo te ajuda muito a sair de uma situação em que as pessoas querem abafar a discussão política desqualificando. Então, mas eu entendo a sua posição e acho que, de fato, os valores, inclusive, são muito mais importantes, como a Ana chamou, do que o crachá. Mas o crachá é importante também.